Olá, o assunto deste texto é fala e escrita. Procuraremos de maneira muito breve diferenciar um campo do outro. Vamos nos basear aqui nos estudos de Luiz Carlos Marcuschi, um grande linguista brasileiro, que muito se debruçou sobre a temática. Bom, a primeira grande diferença entre fala e escrita é que a fala é espontânea e a escrita não. Dessa forma, no que se refere aos aspectos linguísticos, a fala geralmente é menos elaborada do que a escrita. Por que isso ocorre? Bom, isso ocorre porque a fala se dá num contexto em que o interlocutor está face a face com o locutor. Dessa forma, a questão do contexto, os gestos, enfim, tudo em torno auxilia no processo comunicativo. Sendo que, ao falar, o locutor não tem necessidade de elaborar tanto a sua mensagem. Ao passo que na escrita, todas as questões paralinguísticas e os contextos estão distantes. Eu falo a pessoas que estão longe de mim, fisicamente, e às vezes, quando eu leio um livro, eu estou ali lendo alguém que falou para mim, longe também, no sentido temporal, Posso ler um livro ali de alguém que já faleceu há 1000 anos. E a escrita dele está presente aí, ele está se comunicando comigo ainda. Nesse processo em que só existe a escrita e o interlocutor, o texto tem de estar muito bem elaborado do ponto de vista da sintaxe, da concordância, enfim, dos aspectos morfogramaticais, para que possíveis situações ambíguas não causem dificuldade de interpretação ao locutor. Essa é uma das razões da escrita necessitar, de ser muito mais bem elaborada. Uma outra situação também, a coloquialidade, a informalidade, presente na fala, também em muitos gêneros textuais, é um impedimento na escrita. Gera estranheza e não permite a profundidade, muitas vezes, que o assunto presente na escrita, se propõe. Os pronomes da língua portuguesa, e aqui falando um pouco sobre a questão da análise linguística, que são utilizados de maneira muito simplificada e coloquial na fala, eles também não podem estar presentes na escrita, uma vez que em determinados gêneros eles causariam muita confusão ao interlocutor. Então, há de se ter todo um cuidado com os aspectos relacionados à coesão, para que não causem problemas relacionados à coerência do texto. Na fala também, há uma liberdade em relação ao uso das onomatopeias, algo que não é possível na maioria dos gêneros da escrita. Entretanto, alguns textos escritos trazem aspectos da oralidade. Nós chamamos esses textos escritos de textos que carregam em si marcas da oralidade. Geralmente são textos de caráter literário, são textos também de caráter midiático, que podem trazer linguagem coloquial ou construções próprias da fala, São as chamadas marcas orais que adentram a escrita. De forma geral, os textos acadêmicos e os textos jornalísticos, eles utilizam uma linguagem muito mais formal, à procura de garantir que a subjetividade da fala, muitas vezes, impeça o interlocutor de compreender, a temática desenvolvida no texto que ele posteriormente lê. A fala também ela é muito mais flexível, porque como o diálogo ocorre no momento em que a língua se constrói ali numa interlocução, há uma flexibilidade para que esse discurso seja ressignificado, reinterpretado, enfim, repetido, até que o ouvinte compreenda.
Ao passo que na língua escrita, essa flexibilidade se faz impossível. Deste modo, né, a gente considera que a escrita ela é inflexível do ponto de vista do discurso, ou seja, uma vez materializada, né, não há muitas possibilidades de ressignificá-la ali dentro daquele contexto em que ela foi inserida. Bom, a escrita, por ser muito mais complexa, uma vez que ela tem de respeitar determinadas regras que a fala muitas vezes, né, não precisa, ela também passa por um processo de planejamento maior do que da fala, que não é planejada muitas vezes, né? E além desse processo de planejamento, que é tão já falado lá na BNCC, a gente tem um processo de reescrita daquilo que foi escrito, que é necessário a qualquer texto, mesmo que o escritor desse texto seja Shakespeare, e a gente tem ainda todo um cuidado com o processo de edição até a entrega final desse produto ao interlocutor. Há também, né, na fala, uma tendência ao gênero diálogo, apesar de existirem outros gêneros da oralidade somente, né, não estou dizendo que é o único, mas há uma tendência social ao diálogo, ao passo que a escrita ela se difere em centenas de gêneros diferentes, né? Uma vez que ela adentra campos do cotidiano, mas também campos sociais, de estudos e pesquisas e artísticos literários, ou seja, né, campos muitas vezes muito mais amplos do que aqueles somente presentes na oralidade. Pessoal, obrigada pela atenção e espero que vocês tenham compreendido o vídeo.